Olá, tudo bem? Meu nome é Renan e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema de determinação do diâmetro interno de uma mangueira hidráulica. Então vem comigo e vamos dar uma olhada como é que funciona essa história aí. Antes de entrar nesse assunto, eu preciso mostrar para você quais são os dois principais tipos de escoamento, ou os dois tipos de escoamento que nós temos em um sistema hidráulico. O primeiro deles seria o escoamento laminar e o segundo tipo de escoamento, o turbulento. Eu deixo claro que o tipo de escoamento que nós queremos no sistema hidráulico é sempre o laminar e não o turbulento. O turbulento ele vai entrar somente em algumas aplicações que são mais voltadas aí à limpeza de alguns sistemas, mas para o trabalho do cotidiano, para a máxima eficiência do equipamento, sempre vamos aí preferir o escoamento laminar. Legal? Vamos às suas características. Então, o escoamento laminar, o fluido se desloca em uma velocidade determinada. Na parte interna é onde nós temos um deslocamento com uma velocidade maior. Por quê? O próprio tubo interno da mangueira, ou a tubulação, né, que está naquela situação, né, nesse sistema hidráulico, existe um atrito aqui entre o fluido e o tubo interno. Então é normal que exista um atrito maior aqui e essa velocidade ela vai ser um pouco comprometida. E conforme a gente vai seguindo mais para o centro aqui da tubulação, é onde eu tenho uma área mais livre, né? Eu tenho um escoamento muito mais simplificado porque eu tenho o próprio fluido escoando com ele mesmo. Então a velocidade aqui dentro do fluido, no meio, né, da tubulação, ela é maior do que a das paredes. E o interessante desse tipo de escoamento é que eu tenho uma eficiência energética maior, né? E eu vou explicar isso para vocês logo no segundo slide ali do que seria o porquê disso, né? Mas a gente pode comparar esse tipo de escoamento quando a gente tem um rio bem tranquilo que está seguindo o seu curso, que você vê a lâmina d'água ali praticamente sem se mover, que é onde nós temos uma situação laminar do escoamento desse rio, né? Seguindo aqui adiante, o tipo de escoamento turbulento. Então, é quando o tipo de escoamento turbulento ele acontece quando nós ultrapassamos uma velocidade crítica, o escoamento torna-se turbulento. E o que seria essa velocidade crítica? Não vou entrar muito em detalhes, mas existe um fator chamado de Reynolds, que dependendo do valor que você encontra para a velocidade do fluido, dependendo do número de Reynolds, você vai ter o fluxo laminar e o fluxo turbulento. É possível de se calcular esses fluxos, né, se ele vai ser turbulento ou não, mas eu não vou me aprofundar aqui agora, porque não é esse o tema do vídeo, não é esse o objetivo desse vídeo aqui agora. Mas como você pode ver aqui, o fluxo turbulento, nós temos esses vórtices aqui. E esses vórtices eles acabam se chocando um com o outro, e isso é muito ruim. Num sistema hidráulico, para ser eficiente, eu preciso de um fluxo laminar, porque esses vórtices aqui eu acabo perdendo energia, porque horas ele está indo no sentido esquerda para direita, horas ele está vindo no sentido contrário, ou seja, ele está contra o fluxo, e acaba virando uma bagunça isso daqui. Isso pode gerar alguns danos no sistema hidráulico, né? Como, por exemplo, a gente pode acabar tendo superaquecimento do sistema, fora que a minha perda de carga é muito maior quando eu tenho uma situação como essa aqui. Então a gente sempre priva ali, né? A gente sempre sugere que você trabalhe em regimes de escoamento laminar, beleza? E para isso, para poder determinar qual é o diâmetro ideal para o escoamento desse fluido, nós temos uma ferramenta que se chama nomograma. E ela é que nos auxilia de uma maneira gráfica a selecionar qual é o diâmetro da mangueira ou do tubo que você vai utilizar para uma determinada situação. Então, esses valores aqui já deixar claro que são valores orientativos para a velocidade de escoamento. Então, nós temos que prestar em 3 características do sistema hidráulico, que são as linhas de pressão, as linhas de retorno e de sucção. Linhas de retorno e sucção, o valor ele é cravado em 3 metros por segundo para retorno e 1 metro por segundo para sucção. E tudo isso é com base na norma DIN 24346,
que é da onde a gente tira esses valores orientativos. Então, para as linhas de pressão de até 25 bar, recomenda-se uma velocidade de 2,5 metros por segundo, de 25 a 50, 3,5 metros por segundo, 50 a 100, 4,5 e assim por diante, como você vê aqui na tabela. Uma vez sabendo desses valores para linha de pressão, retorno e sucção, aqui no lado esquerdo da imagem, como você está vendo, nós temos essas 3 colunas. A primeira coluna, deixa eu pegar aqui uma canetinha. A primeira coluna, que é essa daqui, fala sobre a vazão. Pode ver que a unidade aqui está em litros por minuto. Então eu tenho desde 6 litros por minuto até 300 litros por minuto. Na coluna central, nós temos o diâmetro desejado em milímetros. Pode ver aqui, ó, tem a referência em diâmetro em milímetros. E na coluna da direita, essa coluna mais à direita aqui, nós temos a velocidade do escoamento, em metros por segundo. E Renan, quais informações eu preciso para poder poder tirar a conclusão do diâmetro interno da mangueira ou do tubo que eu preciso para que ele tenha um fluxo laminar? Bom, a gente precisa de basicamente 2 informações. Uma delas é a vazão daquela linha específica que você está trabalhando. Não pega pura e simplesmente a vazão da bomba, porque isso é a vazão máxima da bomba. Em algumas situações você vai trabalhar com uma vazão menor do que a da bomba, então sempre pegar aí a vazão da linha de mangueira ou da linha de tubulação que você está falando. E você tem que ter a informação de pressão. A informação da vazão é pura e simplesmente você olhar aqui, ó, o Q, que significa a vazão, 60 litros por minuto, e é esse pontinho que está aqui, onde está passando no 60. E a pressão de 200 bar? Renan, eu não tenho nenhuma das 3 colunas aqui, eu consigo colocar a pressão. Poxa, e agora? Como é que funciona isso daqui? Então, é que sabendo a pressão, nós podemos determinar a velocidade do escoamento sugerida. Legal? Que no caso, para a pressão de 200 bar, a velocidade recomendada é de 5 metros por segundo. Então aqui, ó, pressão 200 bar, 5 metros por segundo. Ah, Renan, mas por que você não pegou 6 metros por segundo, que o 200 está ali embaixo? Nesses casos, quando você cair na situação aqui que coincide a pressão, eu sempre sou tendencioso a ter uma estratégia mais conservadora. Prefiro agir dessa maneira. Tem projetistas que preferem ser um pouco mais audaciosos, vamos dizer assim, e trabalhar com velocidades maiores. Mas eu prefiro trabalhar com velocidades menores. Um carro a 200 por hora não tem tanto controle assim quanto um carro a 60 km por hora. Eu sei que você consegue dirigir os dois ali, mas no caso de dar algum problema, você consegue parar muito mais rápido se você estiver dirigindo mais devagar. Sempre faço essa comparação aí simplesinha, só para você entender mais ou menos. Então, a velocidade de 5 metros. Então, a pressão nos leva à velocidade do escoamento, que é 5 metros. Está aqui nessa coluna da direita, 5 está aqui embaixo. Então, com isso, nós traçamos uma linha entre os 60 litros por minuto e a velocidade encontrada de 5 metros por segundo, levando em consideração uma pressão de 200 bar. E no final, nós encontramos o diâmetro de 16 milímetros, que corresponde aí a uma mangueira de 5/8. Então isso serve para qualquer coisa que você for trabalhar aí ou dimensionar. É uma referência muito bacana, funciona super bem, já utilizei várias vezes aí com algumas empresas que estavam precisando de orientação e nunca tive nenhum problema aí, então funciona super bem. Bom, eu espero que você tenha gostado de mais essa informação aí, espero que tenha sido bem valiosa e esclarecedora para você. Meu muito obrigado e até mais.